A tecnologia é boa, mas tem hora que ela deixa a gente a desejar, né? Mas a gente vai tentando contornar A aqui. internet no Brasil Vai nunca é dar das tudo melhores. certo. Mas vamos lá. Posso só reapresentar você novamente, que para quem não estava na primeira live, Sim, vamos a lá. Marina ela já fez, Marina Piscine, ela já fez uma live comigo, ela fez uma live sobre barter e mercado futuro, e foi muito legal, não deu tempo assim nem de longe de passar tudo que a gente queria passar, mas agora surgiu esse tema aí que está explodindo aí, né? Tipo, na verdade está desde maio, desde quando começou a guerra comercial ali Estados Unidos e China, e não se falava tanto assim, porque também a galera não estava muito se preparando para a safra ali, ou os meios de comunicação não estavam tão focados nisso. Mas agora, chegando aí o início da safra, ó, semana que vem acaba o vazio sanitário, vai começar a loucura de novo. Eu acho legal todo mundo já começar a entender como que essa dinâmica vai funcionar, quais são os riscos, quais são as vantagens, as oportunidades que o produtor brasileiro pode ter. E eu vou falar só, a Marina, ela é formada em administração de empresas pela UEL e ela tem um MBA em comércio exterior e relações internacionais pela FGV. Ela já atua no agronegócio desde 2002 e tem conhecimentos técnicos e vivência prática em inteligência de mercado, gestão de risco, trading, planejamento estratégico comercial. Então, ela manja tudo dessa questão aí dos mercados, dólar, sobe, desce, barter, compra, mercado futuro, toda essa coisa aí que é complicado pra caramba, ela manja e nada melhor do que convidar ela para participar de uma live pra gente. Muito obrigada, Daniel. Estou feliz demais de estar aqui de novo com você. Esse canal que leva tanta informação boa para todo mundo aí, desmistifica muita coisa. Eu adoro falar sobre esse assunto. O problema é que é uma hora só, né? Daqui a pouco a gente. Por isso que a gente tem que estar sempre se vendo aqui, porque o assunto não acaba, Exatamente. né? E esse é um assunto que, na verdade, não vou lembrar o nome agora, até peço desculpas, mas foi uma pessoa que participou do seu grupo aí do WhatsApp que me chamou no privado perguntando sobre a questão da relação dólar, China, Estados Unidos, por que impacta o Brasil tão forte. E aí eu prometi para ele, vou fazer um stories sobre isso. Então a gente está fazendo até melhor, está fazendo uma live aqui que dá para o pessoal interagir e a gente ter bastante informação. Então, essa demanda veio até do seu Ah, que grupo de legal. WhatsApp aí. Parabéns pela iniciativa, viu? Foi muito legal. E aí a gente pegou alguns pontos, né, que a gente foi conversando aí, algumas perguntas que já chegaram para você. Eu fiz aqui um roteirinho, uma lição de casa, e eu consultei diversas fontes. Então, tem desde coisas que eu ouvi em palestras e de eventos que eu participei esse ano, do Mendonça de Barros, teve informação de blog dos Estados Unidos, conteúdo de mídias de diversas frentes, que a gente hoje em dia tem que. Hoje em dia não, sempre tem que ouvir diversos Sim. lados, né? Teve relatório aqui do pessoal da IDF, até beijo para a Thaís, minha amiga aqui, que sempre dá boas informações de mercado. Então, tem bastante coisa. Então, assim, né, embora eu trabalhe com agro há mais de 15 anos, eu não sou tão especialista quanto o Porchat ou quanto A Bela a Bela Gil, Gil para o falar de Emicida, produto, né? Então, são... então, eu fiz um roteirinho aqui, gente. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que queira conversar um pouco além do que eu coloquei aqui, eu fico à disposição e a gente quer tentar cobrir o máximo de informações aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, né? Eu acho que teve uma das perguntas que veio aí pro Daniel, que ele me passou hoje à tarde, que é o pessoal querendo entender assim, primeiro de tudo, né? Por que uma coisa tem a ver com a outra? Qual que é o impacto de China, Estados Unidos e Brasil dentro desse contexto, depois dentro do contexto do dólar, né? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente precisa entender o papel desses países no mundo. Então, quando a gente fala, né, de Estados Unidos, Brasil e China, a gente está falando dos maiores players. Vou focar mais no mercado de soja, milho e de proteínas, focado principalmente em suínos, que é a principal proteína consumida pela China, tá? Porque daí isso já dá pano de fundo para entender muita coisa. Então, Estados Unidos e Brasil são os maiores produtores mundiais de soja, né? E os Estados Unidos ele é o primeiro, né, em primeiro lugar. Mas o Brasil já alcançou esse primeiro lugar na safra 17/18, e a expectativa é que na safra 19/20 o Brasil volte a ser aí o primeiro produtor mundial de soja. Eu até atualizei aqui minha tabela com os dados, que eu sempre faço esse apanhado.
Então, a gente está falando aqui que na safra 19 e 20, né, o próximo ciclo aí, a expectativa é que o Brasil ele colha, né, 123 milhões de toneladas e os Estados Unidos 100 milhões de toneladas. Tudo isso tem a ver com relação a quanto de área de soja conseguiu ser plantada nos Estados Unidos. Lembrando sempre, né, gente, por que Estados Unidos e Brasil? Um está no hemisfério norte, Estados Unidos, o outro está no hemisfério sul, que é o Brasil. Então, enquanto os Estados Unidos está plantando, o Brasil está colhendo. Quando o Brasil está plantando, os Estados Unidos está colhendo. Então, dessa forma, a gente olha para a China. A China é o maior comprador de soja do mundo. Então, também a expectativa para a próxima safra é que a China importe aí 85 milhões de toneladas. Só que quem exporta para a China? A grande parte desse volume sai do Brasil. Ou seja, a expectativa no ano que vem é que o Brasil exporte 76 milhões e meio de toneladas. Nem tudo vai para a China, mas o grande, né, o grosso dessa exportação toda vai para a China. E a expectativa é que os Estados Unidos exporte aí 48 milhões de toneladas. E aí a gente entra também na questão do trade war. Mas antes de falar nisso, eu vou falar mais um pouquinho desse contexto de cenário de oferta e demanda e como é que esses players eles trabalham em conjunto. Então vamos lá. A China ela é o maior importador mundial de soja, por quê? Né? Que a China ela sempre teve esse mantra, historicamente, trabalhar a questão da autossuficiência. Ou seja, ele tem uma grande população e ele quer manter, sempre quis manter a capacidade de produzir internamente tudo que era necessário. Só que isso foi verdade até o começo dos anos 90, porque a partir dos anos 90 teve a explosão aí de renda, né, e de consumo no país, que fez com que, né, aumentando a renda, aumenta o consumo, então o chinês passou a comer melhor. E quando se passa a comer melhor, a gente vai para quê? Para as proteínas. E qual é a principal proteína que é consumida na China? São os suínos. Então, né, por essa política de segurança nacional, né, então eles optaram, então, entre produzir milho ou soja, eles optaram em produzir milho, né, porque é por questão da energia, né, do fator energético, para produzir os suínos e passar a ser um dos maiores importadores de soja do mundo, tá? E aí a gente vê que toda a cadeia logística da China foi preparada para ela ser esse grande importador de soja. Porque se você vê no Brasil, onde estão as principais esmagadoras de soja? Estão no centro-oeste, né? Você pega ali o centro-oeste, vai descendo, né? É o caminho da soja. Estados Unidos é a mesma coisa, você olha, estão localizados muito próximos da sua área de produção, porque acaba produzindo e consumindo internamente. Na China, não. Essas fábricas, elas estão localizadas o quê? No litoral, ali na região dos portos. Então, por quê? Recebe, importa essa soja, já fica ali no porto, já esmaga, já faz o seu farelo e o óleo e internaliza o produto que vai ser utilizado nos plantéis, né, para a questão da criação dos suínos e tudo mais. Então, falando em termos de números, né? Então, a China, ela é a maior produtora e consumidora de milho e suínos no mundo, né? Cerca de 60% dos suínos encontra-se da produção mundial está na China. Depois, os 22% estão pulverizados ali na Europa, 7% nos Estados Unidos e 3% no Brasil. Então, veja, 60% está na China e 3% está no Brasil. Então, em termos de grandeza, vamos falar em números, né? Eu gosto de falar em percentual, mas eu gosto de falar em número também, que acho que traz mais noção. Se pegar os dados também, esses dados que eu falo de números, gente, de oferta e demanda, a fonte mais utilizada no mundo é o USDA, né? Que é como se fosse a Conab dos Estados Unidos. Então, a maioria dos números que a gente vê, primeiro como base de informação é essa, e depois existem outros relatórios que vão contrapondo para ver se realmente é tudo isso ou se não é. Mas a fonte oficial que os relatórios de mercado se baseiam, as análises de mercado se baseiam, são nesses dados do USDA. Então, por isso que quando fala, que nem agora no último dia 12, né, de agosto, foi feita nova leitura de oferta e demanda mundial. Então, os mercados se posicionam para saber como é que o USDA vai trazer as informações. Então, isso que mexe muito nessa balança de preços. Então, quando a gente fala da produção mundial aqui de suínos, né? A gente está falando aqui numa expectativa para a próxima, no próximo ciclo, né? Esse ciclo agora 18 e 19, enfim, que encerrou,
da China com produção de 48 milhões de toneladas de suínos, seguido pela União Europeia, como eu disse, né, de 24 milhões, depois os Estados Unidos com 12 e o Brasil com 4 milhões. Então, quando a gente fala de fatos, por exemplo, né, a gripe suína africana, que, né, dizimou boa parte do plantel, né, nos Estados, lá na África, né, e que impactou o mercado chinês, isso aí é algo que não é possível de ser prevenido, né? Ele foi apenas remediado através do abate do rebanho. Então, não é algo que você pode prever antecipadamente e trazer medidas corretivas. Você tem que realmente acabar eliminando esse plantel. Então, qual é o impacto direto que você acaba tendo nisso? Na disponibilidade de carne suína para atender o mercado doméstico chinês, né? Lembra que eu comentei que ele é o maior produtor e o maior consumidor. Então, praticamente tudo que ele produz, ele consome internamente. E qual é o impacto direto que a gente sente disso, dessa questão da gripe suína? Uma redução no consumo de quê? De milho e de farelo de soja, ou seja, que é a ração, né? O que o porco come para poder, né, a ração dele. Então, essa doença ela acabou vindo ali do leste europeu, né? Mongólia, Rússia, enfim, e chegando lá na China. Falando um pouco mais sobre isso, porque eu estou querendo trazer esse contexto maior, para vocês verem que fatores que muitas vezes a gente acha que está isolado, uma gripe lá na China que pode impactar só nos suínos lá da China, a gente percebe que tem toda uma cadeia interligada que chega aqui no Brasil e impacta na nossa produção, na nossa disponibilidade também de produtos. Então, tem a revista Feed and Food, que ela fala o seguinte, né? Peguei até a informação que eles colocaram lá, né? Que o governo chinês ele não divulga, né, e nem confirma por questões aí de segurança alimentar, né, e estratégia nacional, quanto de fato, né, esse impacto teve de matança desse plantel. Mas fala-se em 60% até 70% de plantel dizimado. Então, vocês imaginam, o maior produtor, a gente está falando aqui agora um pouco de 50, quanto que eu falei? 50 milhões? 48,5. A gente está falando aqui, ó, se isso for verdade, vamos pegar por baixo 60%, que são dados do governo chinês que a gente não tem acesso, é o que eles jogam no mercado, não tem como auditar esses números, né? Então, se for 60%, a gente está falando aqui de 29 milhões de toneladas, que representa 7 vezes a produção do Brasil. Ao tamanho do impacto disso daí. Então, e aí o impacto disso, ou seja, se você diminui a relação de oferta e demanda, se você diminui a oferta, você vai ter a demanda que vai continuar querendo, né? Ou seja, o chinês vai querer continuar consumindo esse suíno. E aí o impacto direto é onde? No preço. Então, essa mesma reportagem dessa revista traz o seguinte: o quilo do suíno vivo na China, antes da peste, era tradicionalmente comercializado a $1,50 por quilo. E o custo de produção situava em torno de $1,20. 2 semanas atrás, aqui de quando foi essa reportagem, se eu não me engano, foi no comecinho de agosto essa reportagem. A comercialização na China já havia rompido os $3,20 por quilo. E nesta semana, né, dessa reportagem aqui, os inimagináveis $10 por quilo. Marina, então, assim... Só para eu ver se não estou viajando, então. Porque, assim, parece que uma coisa, a hora que parece que vai favorecer na verdade, ela não só favorece, mas puxa a outra para o lado negativo. Porque se, por um lado, você vai favorecer a exportação de suínos, por outro lado, você vai reduzir a exportação de grãos, porque não tem mais animal para se alimentar lá. É basicamente isso. Perfeito. Basicamente isso. Então, o que a gente sente é que, de imediato, qual é o impacto para o Brasil? É uma redução da importação de grãos, principalmente, né, para poder, porque ele não tem o plantel para comer esse produto aqui agora. Só que ele ainda tem um estoque de produto. Porque quando a gente fala estoque de produto, é estoque de carne suína. Porque você tem diversas produções em diversos locais dentro da China. Então, tem local que você tem menos oferta e tem local que você tem ainda muito estoque. Então, se faz a média, em média, você ainda tem um estoque para ser consumido lá dentro. Então, de imediato, você tem uma redução dessa demanda pelos grãos. Só que no médio prazo, o que vai acontecer é um aumento da demanda por importação de carne suína. Tá. Então, você tira de um produto e você passa a consumir outro. Então, o que eles falam aqui, até mesmo nessa reportagem? Fala assim, em termos de otimismo, né, num cenário até mais
otimista, fala de um início de recuperação dessa oferta de suínos pelo próprio mercado chinês de no mínimo 24 meses. Ou seja, até você realmente ter uma noção de que a questão sanitária foi resolvida, refazer o plantel e você ter a mesma disponibilidade de produto. Então, no mínimo 2 anos. Então, isso vira oportunidade para o Brasil, o quê? De exportação de carne suína. Então, por isso, dessas viagens que a ministra Tereza Cristina faz para visitar os países, para poder abrir as barreiras comerciais, né, que o Brasil tem limitado em muitos países, em função de fitossanitários e outras questões que dizem que são barreiras sanitárias, mas a gente sabe que são muitas barreiras políticas, né, na verdade. Exatamente, tá? E aí, o gancho para a gente falar do trade war, né? Então, o que vira, né? Isso acaba virando uma oportunidade para o Brasil, porque quem poderia fornecer essa carne suína para a China? Seriam praticamente 2 players, que seria os Estados Unidos, né? Que é um grande produtor, mas a relação está abalada, que é o que eu vou falar aqui na sequência, e a Rússia, mas a Rússia também, por supostamente ter vindo esse vírus de lá, né? Do leste europeu, então tem uma barreira ali fitossanitária para não ter essa importação desses produtos. Então, feito um cenário da gente entender qual a importância de Estados Unidos, de Brasil e de China, a gente entende que qualquer coisa que acontece nesse tripé, que a gente fala desse tripé econômico, ele interfere no nosso, principalmente no Brasil, né? Ou seja, o Brasil não está brigando com os Estados Unidos e não está brigando com a China, mas a gente faz parte desse tripé que dá essa estabilidade econômica. Perfeito. Tá? Bom, pessoal, eu não quero nem mexer aqui para não ter trabalho com a internet, mas se tiver dúvida, alguma coisa, dessa primeira etapa. Não, eu vou observando aqui, se tiver alguma coisa, eu já coloco. Eu não sei se é claro para todo mundo, né, lá em maio, como que iniciou a guerra entre os Estados Unidos e a China, né? Essa guerra comercial. Por que o Trump começou a querer impor tantas restrições, assim, dos motivos? Eu não sei se o pessoal talvez tem noção disso. Eu vou começar a colocar agora isso, trazer os dados da guerra comercial aqui agora, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala dessa guerra comercial, a gente que está muito mais no agro, né? A gente acaba achando que é só uma questão de retaliação em função de importação de produtos e tudo mais. Só que a gente tem que dar, como eu sempre gosto de falar, um zoom out, né? A gente tem que sair um pouco da situação e enxergar a situação mais macro, né? Numa visão mais ampla. Então, o que está acontecendo, na verdade, lá nos Estados Unidos e na China, né, é uma disputa de forças entre o Trump, né, e o governo chinês para ver quem se torna aí a potência mundial. Então, o Trump, ele vem com o slogan lá, né, que foi muito defendido por ele na campanha, que é Make America Great Again, né, e o governo chinês com o projeto Made in China 2025, então, que foi anunciado lá em 2015. Então, onde eles querem, né, deixar de ser um país, né, a China quer deixar de ser um país de mão de obra barata para se tornar uma potência mundial, né, no quesito de indústria e de tecnologia. Como eles falam, né, eles querem se tornar um país de engenheiros e não só um país de mão de obra barata, só de manufatura e vender lá os produtos baratos da China, né? Tem uma reportagem que eu estava lendo aqui da BBC que ele cita o seguinte, né, que embora essa estratégia aí de Pequim tenha sido anunciada lá em 2015, né, os analistas dizem que ela teve origem muito antes. Então, só que qual é a grande novidade, né? A quantidade de dinheiro que está sendo alocada para esses programas. Então, né, em combinação com mudanças mais agressivas aí para pressionar empresas estrangeiras a transferir tecnologia direta ou indiretamente. Então, esse é o ponto central. Então, quando você pega o histórico lá dos tweets, né, do Trump, ele fala muito sobre essa questão de propriedade intelectual, de tecnologia. Então, o que ele quer? Ele quer ter a garantia ou ter a segurança de que essa tecnologia, essa propriedade intelectual não vai ficar na China, que realmente isso fique nos Estados Unidos, embora tenham as subsidiárias das empresas americanas que ficam lá na China. Então, quando ele fala dessa pressão que o governo chinês faz nas empresas para que, né, que transfiram ou que essa tecnologia fique lá na China, ele faz isso basicamente de 3 formas.
Então, a primeira delas, né, é fazer uma obrigação de que as empresas estrangeiras elas têm que se associar com empresas locais para entrar no mercado chinês. Então, você quer estabelecer sua fábrica aqui na China, você tem que estar junto com uma empresa chinesa. Então, é uma forma dele ter acesso a essa tecnologia. Segunda forma, né, aquisições de empresas estrangeiras que a China faz em setores estratégicos. Então, já teve em setor automobilístico, de telefonia. Então, ele vai, né, controlando setores básicos da economia para ele ter acesso a essa informação, essa tecnologia. E a terceira forma, que é a transferência, né, garantida por uma série de regulamentações que condiciona a permanência de gigantes tecnológicos lá no território chinês. Então, o exemplo que traz aqui nessa reportagem é da Apple. Então, a Apple, por exemplo, teria que abriria né, o seu centro de armazenagem de dados na China em conjunto com uma empresa local. Então, para cumprir com essas regulamentações impostas pelo governo. Então, quando a gente começa a ler, a escarafunchar mesmo os assuntos, a gente vê que realmente é uma briga de gigantes, é uma briga de titãs mesmo aí, querendo realmente dominar o comércio mundial, né? Essa hegemonia mundial. Então, o plano, né, com o que o Trump tem, né, que ele fala que é conquistar o mundo, ou que o chinês tem de conquistar o mundo, é o mesmo que é utilizado pelo Donald Trump, né? Então, que ele avalia que esse roubo de tecnologia, ele ameaça a segurança nacional e a livre concorrência. Só que aí entra a questão, né, dessa guerra tarifária que está entre os dois países, né? E quando a gente vai vendo a sequência dos tweets do Trump, desde lá fevereiro, vou trazer um pouquinho de uma timeline aqui, alguns desses principais eventos para vocês entenderem, os motivos, cada hora acaba surgindo um. Então, primeiro ele fala que é uma questão de déficit comercial, depois ele fala que é desrespeito à propriedade intelectual, é o perigo, né, à segurança nacional, a questão dos subsídios excessivos dados por outros países, às suas indústrias, manipulação cambial da China, que foi até uma dúvida que o pessoal mandou aí com relação à desvalorização cambial, né, da moeda chinesa, né? Então, pode ser um desses fatores ou pode ser uma combinação de tudo isso. Pode ser um pouquinho de cada uma dessas coisas, né? Então, na verdade, o que aparenta é que o motivo em si acaba sendo o que menos importa. Porque acaba sendo meio que um pano de fundo, um meio, né? Para o Trump poder ir defender o nacionalismo econômico, que é algo que ele faz desde a década de 80, né? Ele, enquanto empresário, que ele defende isso. Um outro argumento que eu também vi a respeito era a questão do dumping, que a China, ela, através do Estado, ela subsidia os produtos das indústrias chinesas para que eles cheguem nos Estados Unidos a preços não competitivos das próprias indústrias americanas, quebrem as indústrias americanas e depois ela vai ter o controle do preço. Assim, na verdade, a indústria chinesa produz um produto e vende nos Estados Unidos a um preço mais barato do que o preço de custo e muito mais barato do que o preço de venda dentro da China. É muito próximo do que acontece com a gasolina nossa, que é vendida na Venezuela, nos países, a um preço extremamente baixo, porque não tem a questão do subsídio. Exatamente. Então, é o que ele fala aqui, os subsídios excessivos, né? Então, é como se você maquiasse e você gerasse uma concorrência desleal. Não estou comparando banana com banana, não estou comparando banana com maçã, é outra coisa, né? Então, você está maquiando essa concorrência que acaba não existindo efetivamente, né? Então, isso é um ponto que realmente ele traz aqui muito forte. Então, como é que essa guerra começou de fato, né? Então, quando começou esse bum-bum-bum, esse zum-zum-zum com relação à guerra comercial? Eu tentei não trazer muito longo, porque essa aqui, se for puxar, é antiga essa história. Eu peguei do comecinho do ano passado, que é onde realmente o negócio ficou mais intenso. Então, lá no começo do ano passado, né, o Trump começou a afirmar, né, que os Estados Unidos estavam sendo prejudicados na balança comercial, que é um dos motivos que ele alega ali. Então, pegando os dados de 2017, quais números são esses para a gente também trazer grandeza aqui? Então, eles falam que eles teriam exportado equivalente a quase 130 bilhões para a China e importado da China 500 bilhões, né? Gerando aí um déficit comercial, né, na balança comercial. O que é esse déficit? A diferença entre o que se exporta e o que se importa. Então, ele acabou importando mais, gerou um déficit comercial nessa balança dos Estados Unidos de quase 375 bilhões de dólares. Então,
Desse quase total aí de 130 bilhões que ele acabou exportando, cerca de 30% disso são commodities, que acaba sendo os produtos, né, que os Estados Unidos acabam exportando lá para a China, né? Então, nessa engenharia de comércio exterior entre os países, tem essa questão desse déficit comercial que existe, né, nos números aqui apresentados na época de dados de 2017, mas também tem a questão do comércio, da exportação, que as subsidiárias dos Estados Unidos que estão na China acabam fazendo, então acaba entrando dentro dessa conta dos 500 bilhões que são exportados, né? E a questão da China ser detentora de boa parte dos títulos de dívida dos Estados Unidos. Então, é meio que um toma lá da cá, né? De um lado eu tenho a questão da balança comercial, do outro lado eu tenho a questão dos títulos de dívida que os chineses têm dos Estados Unidos. E além dessa questão do déficit comercial, a gente também tem a questão que aí começa a dar mais gás, né? Botando mais lenha na fogueira aqui dos argumentos, é que se mantivesse as taxas de crescimento que se viu lá no ano passado, nos próximos anos, ou seja, Estados Unidos crescendo aí uma taxa de 2% ao ano e a China 6,5% ao ano, em 2029 a China passaria em termos de PIB os Estados Unidos. E 2029 é ali, né? Daqui a 10 anos, ou seja, passa sim. Exatamente. Então você vê que os fatos econômicos são coisas que está muito próximo de acontecer. Então, por isso que muitas vezes desse rigor ou dessa agressividade, vamos dizer assim, dos discursos do Trump com relação às medidas que ele quer, que ele acredita que sejam as corretas para ele tomar para defender a questão do poder dos Estados Unidos frente ao comércio mundial, né? Então, quando, né, tendo esses dados de pano de fundo, qual foi a primeira ação que motivou, né, que deu o primeiro estalo aí nessa guerra comercial? Foi lá em fevereiro de 2018, foi quando o Trump, ele tarifou aço e alumínio de todas as nações, então, ou seja, não foi só com a China, de todo mundo ele tarifou, e a China começou uma investigação, né, do antidumping, né, do sorgo importado dos Estados Unidos. Então, então agora você me taxou, então eu vou começar a checar as coisas que você faz aí também. Isso foi em fevereiro. Em abril de 2018, a China anunciou então uma retaliação então, dos Estados Unidos, tarifando ali 50 bilhões de bens importados dos Estados Unidos. O Trump devolveu na mesma moeda e lá em junho de 2018 ele acabou tarifando 50 bilhões de produtos chineses em 25%. Então isso começou lá no meio do ano passado. E aí começou aquela conversa vai, comitiva que vem para cá, comitiva que vai para lá e tenta botar panos quentes. E aí em setembro do ano passado o volume tarifado foi para mais 200 bilhões dos Estados Unidos com relação à China e a China retalhou um total de 110 bilhões. E aí, semana passada, assim, eu não vou pegar todas essas retaliações, porque tiveram vários episódios no meio do caminho, né? E aí tiveram as últimas notícias aqui do G20, da reunião que teve. Enfim, gente, uma das perguntas que chegou pra gente é quando que isso vai se resolver? Né? Tem prazo para resolver? Quem que pode sofrer mais as consequências de não ter um acordo com relação a isso? É os Estados Unidos ou é a China? Na verdade, sim, não tem um prazo para ser resolvido. Na verdade, o que acontece agora é que começa um período de pré-eleição nos Estados Unidos, né? E nenhum candidato quer participar de um processo de eleição com índices negativos. Então, né, o Trump está trabalhando, até por isso que ele está sendo mais agressivo nesses comunicados dele para afirmar a posição dele com relação a isso. O ponto é o seguinte: a China, pelo modelo econômico que ela desenvolveu de exportar, ou seja, ela é uma grande indústria exportadora. Então, quando ela faz essa desvalorização cambial, que também foi o que aconteceu aqui na sequência, né? Acho que eu vou falar um pouquinho de desvalorização cambial para depois fazer essa amarração com a questão da guerra comercial, porque acho que pode clarear um pouquinho mais. O que significa desvalorização cambial? Não sei se isso também é um termo que muita gente fala muito no mercado, não sei se é claro para todo mundo.
Antes de falar o que é desvalorização cambial, vamos falar o que é taxa de câmbio, tá? Peguei uma definição aqui também para ficar claro para todo mundo. Taxa de câmbio nominal, que é essa que a gente fala, a gente reduz, fala só taxa de câmbio no mercado, é a quantidade de moeda nacional, né, necessária para adquirir uma unidade de moeda estrangeira. Então, por exemplo, no Brasil, taxa de câmbio de R$4. O que significa? Eu preciso de R$4 para conseguir comprar $1, tá? Então, uma desvalorização cambial, o que significa? Um aumento dessa taxa de câmbio nominal. Então, ou seja, se eu estou desvalorizando, ou fazendo uma desvalorização cambial, significa que vou precisar, então, de mais reais, no nosso caso, para poder comprar $1, tá? Então, isso que acontece. O que aconteceu lá na China, né? A China anunciou uma desvalorização do yuan, né? Que é em relação ao dólar. Então, essa taxa de câmbio aí, que foi no dia 7/8, né? Agora, no começo de agosto, né? Ela saiu de 6,85 e foi para 7. Às vezes, pode parecer, mas foi só aí, 15 centavos. Mas o mercado trabalha muito com... fugiu a palavra agora, mas é vou falar uma palavra, não é o certo, mas assim, com marcos, né? Então, ele furou esse 7. Então, isso sinalizou para o mercado, opa, tem alguma coisa pesada vindo aí. É como se o governo falasse, olha, estou dando um recado que, né, alguma coisa vai mexer nesse mercado. O que significa isso, né? Por que o Trump alegou que o governo estava fazendo aí uma manipulação artificial desse câmbio, né? Uma mexida artificial desse câmbio? Sendo a China um país exportador, o que acontece? Vamos falar no Brasil, fica mais fácil de entender. O Brasil exporta mais quando quando o real está valorizado ou quando o real está desvalorizado. Ou seja, quando o dólar está R$4 ou quando o dólar está R$2. Exporta mais quando ele está valendo R$4. Né? Porque é quando eu faço a conversão de dólares para reais, eu vou converter eu vou receber 4. Se eu tiver uma taxa de câmbio a 2, eu vou receber só 2. Então, quanto mais desvalorizado estiver o câmbio, melhor, porque eu tenho mais divisas quando eu faço a exportação. Então, o que o Trump alegou com essa desvalorização do yuan? Que ele estava querendo compensar essas tarifas de importação, trazendo uma melhor remuneração internamente. Então, é como se ele fizesse uma jogada econômica ali, ou seja, ok, eu tenho a tarifa alta, mas eu vou desvalorizar a minha moeda, porque eu consigo trazer mais divisas para o meu povo, né? Para minha população. Então, em resumo, ele fez uma compensação. Se por um lado passaria a ficar mais caro comprar um produto chinês, mas o governo da China vai lá e desvaloriza a moeda dela, ficou mais caro em termos de números. Mas a hora que você desvaloriza a moeda, ele precisa de menos dólares para comprar mais produtos em yuan. Então, acaba compensando esse valor. Dá na mesma, na verdade. Isso. Só que pensando do modelo econômico da China de exportação, né? Ou seja, pensando que eu vou jogar esse meu produto no mercado externo. Só que, né, tem sempre que olhar o outro lado da balança. Do outro lado da balança, você tem necessidade de importar muitos produtos. E quando você está com a sua moeda desvalorizada, você acaba... Você aumenta o seu custo de produção. Então, é a mesma coisa no Brasil. Vamos fazer o nosso paralelo aqui. Se a taxa aqui no Brasil está 4, ela favorece o quê? A exportação. Só que, por exemplo, no agronegócio, cerca de 30% do nosso... Vou chutar aqui, 30%, 40% do nosso custo de produção, falando de insumos, por exemplo. Muitos dos nossos insumos são importados. Então, o que acontece? Meu custo de produção, ele eleva. Então, é uma balança que é como se você cobre a cabeça e cobre o pé. Né? Então, você tem que encontrar um equilíbrio nisso daí, de tal maneira que você consiga trazer um equilíbrio interno. Então, quando a gente fala de qual é o maior impacto que isso pode trazer, vai ser para os Estados Unidos ou vai ser para a China? Quando a gente vê em termos de números, como a China ela tem a sua política muito voltada para exportação,
se ela tem dificuldade de exportar os seus produtos em razão das tarifas, ela teria que colocar esses produtos no mercado doméstico. Só que o perfil da população da China é diferente do perfil da população dos Estados Unidos. Os Estados Unidos até conseguem absorver internamente porque você tem uma população mais rica, ou seja, com poder econômico maior. O chinês não tem tanto poder econômico comparado com os Estados Unidos. Então, quando você traz isso para o mercado doméstico chinês, talvez não consiga ser totalmente absorvido. Então, para o chinês, é muito mais impactante essa política do que para os Estados Unidos. Olhando essa questão, basicamente, de oferta e demanda. Tem muitos fatores que influenciam nisso, mas fazendo uma análise só de tarifas e câmbio, bem simples aqui, para tentar esclarecer para o pessoal, traria, no primeiro momento, um impacto maior para a China. Tá? Então, falando, já deu para dar um contexto de macro, de questão de oferta e demanda, de relação de economia, né, de Estados Unidos, de China. E como é que isso aqui impacta no Brasil? Eu falo sempre nos meus cursos, né? Inclusive fazendo esse lembrete, estou com vagas abertas aqui do curso online Barter na Prática. Quem quiser saber maiores informações, acessa lá o site agroschool.com.br, que tem as informações lá. O que eu falo lá no curso? Quando a gente fala de uma operação de barter, por exemplo, ela é uma operação que é uma ferramenta, na verdade, de gestão de riscos, tá? O que é gestão de risco? Primeiro de tudo, o que é risco? É tudo que pode impactar no negócio em si. Então, tem riscos que podem ser medidos, né, que podem ser controlados, e outros riscos que não podem ser controlados. Mas o primeiro passo é que a gente consiga conhecer todos os riscos para você, então, medir esses riscos, estabelecer padrões de controle e medidas corretivas sempre que necessário. Quando a gente está falando do agronegócio, a gente está falando de uma indústria, primeiro de tudo, a céu aberto. Então, a gente está falando de riscos que são inerentes ao agro. Então, intempéries climáticas, questões de pragas, enfim, né, coisas que atingem principalmente o agronegócio. Só que, quando a gente olha a precificação da soja, ou precificação das commodities, a gente olha essas questões que atingem exclusivamente o agro, mas como as cotações são negociadas em bolsa, e na bolsa você tem desde as pessoas que negociam os contratos para fazer proteção de preço, quanto quem negocia esses contratos para especular, para investir. Quem está querendo só especular, só investir, que não tem nada a ver com o agro, o que ele vai olhar? Ele vai olhar assim, onde eu posso ter o maior retorno do meu dinheiro? Eu vou olhar esse contrato de soja aqui, nunca vi um pé de soja, nem quero ver pé de soja, não quero nem saber quem produz antes de produzir. Eu estou só olhando distorções de preço. Então, eu olho no meu gráfico, eu vejo um histórico e vejo pela minha análise gráfica e uma análise técnica que esse preço deveria ter um spread, ou seja, diferença entre cotações, né, de investimentos diferentes, deveria ser 10. Mas eu estou vendo aqui que está 30. Poxa, o que eu vou fazer? Então eu vou comprar essa diferença aqui, vou esperar esse mercado ajustar, vou vender e vou ganhar essa diferença aqui. Por que eu quis fazer esse adendo? Porque nesse nosso mercado agro, não adianta a gente olhar só as informações do agro. Só se choveu, se não choveu, se deu praga, se não deu praga. A gente precisa entender o que acontece no mundo em termos de economia, porque no final das contas é dinheiro que está circulando, é riqueza que está circulando. Então o investidor ele pode tanto comprar um contrato de soja, quanto ele pode comprar um título do governo dos Estados Unidos, ele pode comprar ouro, ele pode comprar ação, ele pode investir num fundo, ele vai montar a sua cesta ali de investimentos. A partir do momento que ele sente que um ativo remunera mais que o outro, ele sai de um contrato e entra num outro contrato que não tem nada a ver um com o outro. São só números, são só indicadores financeiros. Então, quando a gente pergunta, mas aconteceu uma coisa do outro lado do mundo, que impacto isso aqui tem no Brasil? Precisa entender impactos em termos de economia. Isso que acho que você ia fazer uma pergunta. Não, né? Mas aí, por exemplo, então tá. O dólar agora bateu, acho que 4,18, eu acho, não sei, 4,15, 4,18. O pessoal provavelmente já comprou todos os insumos, né? Vai começar a plantar agora. Mas
como que funciona daí essa relação entre a compra dos insumos a $1 agora, tendo essa briga entre Estados Unidos e China e tendo essa expectativa de aumento de exportação no Brasil, mas, a hora que você perguntou, quem que está mais ali perigando entre Estados Unidos e China? Eu ia falar, é o Brasil. Porque, assim, parece que quem está mais à mercê é o Brasil. Ok, parece que a gente está quase surfando nessa onda, mas e se os Estados Unidos e a China agora acabar com essa questão, com essa guerra econômica, fizer um acordo e os Estados Unidos voltar a exportar para a China, o Brasil não virar a primeira opção? Como que vai ficar tudo isso? Perfeita, perfeita pergunta. Porque assim, a gente vê as oportunidades e a forma como o Brasil tem de se posicionar nesse mercado é aproveitando essas oportunidades, mas que podem mudar de uma hora para outra. Por isso que em situações como essa é o que a gente fala que tem que entrar os mecanismos de proteção financeira. Então, quando a gente fala todos esses fatores que eu trouxe aqui, ó, taxa de câmbio, cotação na Bolsa de Chicago, enfim, esses dois parâmetros principais que se utilizam numa precificação de uma commodity. São dois fatores que ninguém, né, olhando do ponto de vista de produtor, é formador de preço. Né? A gente não tem influência nenhuma sobre isso. Tanto é que você liga numa trade e fala assim, quanto você está pagando na soja hoje? E não você fala assim, hoje eu quero vender minha soja a 100. Então lá, ok, você pode querer vender a 100, meu mercado hoje paga 60. Então a gente fala nesse mercado que a gente é tomador de preço, a gente não é formador de preço. E quando a gente está lidando num cenário que pode mudar amanhã, que nem no Brasil, o dólar está 4, eu já não olhei aqui, mas está 4,18, o que influencia esse dólar? Influencia essa questão cambial, né, dos países, porque quando houve essa desvalorização da moeda chinesa, o impacto disso foi para todas as moedas dos países emergentes. Todas as moedas dos países emergentes, ou sua grande maioria, foram desvalorizadas também. Então, não tem nada a ver diretamente com a relação entre Estados Unidos e China, mas eu sou um país emergente, assim como a China é. Então, se houve essa desvalorização lá, impacta no nosso dólar aqui também. Entendi. E aí, aqui no Brasil, pode ter os efeitos de previdência, vai passar, não vai passar, acontecer alguma outra coisa exclusivamente do Brasil, que pode mostrar que o Brasil é um país confiável ou não para ser investido ou não. Então, gente, são diversos fatores que mobilizam isso. Então, o que fazer numa situação como essa? É a gente lidar com aquilo que nós temos conhecimento. Qual é o conhecimento? Onde é que é a gerência do produtor rural, de uma indústria química, de um distribuidor, de uma trade, enfim, quem está nesse mercado lá, que está na cadeia do agronegócio? É utilizar as ferramentas disponíveis no mercado para se proteger. Ou seja, eu posso fazer um hedge de taxa de câmbio, eu posso fazer um hedge da commodity, eu posso fazer meu contrato, negociar já o meu contrato, enfim. Não existe uma maneira só de fazer. O que não pode é ficar assistindo o mercado. O Trump brigou, fez as pazes. E a minha soja lá no Paraná, lá no Mato Grosso, oscilando à mercê do mercado. Então, gente, vocês estiverem meio então, por isso meio tem que fazer boiando, gestão de se estiverem meio boiando nos termos que ela está usando, o hedge e tudo mais, a gente já abordou isso na primeira live, mas se você não viu, vai no canal da AgroSchool lá no YouTube, tem vídeos passo a passo, explicando o hedge, mercado futuro, contrato, tem tudo isso, não precisa nem, assim, vai lá, os vídeos é super bem explicativos. E desculpa, se você está entrando no mercado agro, se você pretende uma vaga numa grande empresa e você não entender esses conceitos, não entender essa dinâmica, facinho você já roda no processo seletivo. Então, assim, é um assunto que é corriqueiro, não é porque você trabalha lá com sementes, lá na sementeira, que você não precisa saber do que está acontecendo no seu entorno. Uma hora a oportunidade vai aparecer e quem estiver mais preparado leva. Perfeito. E isso bate numa tecla que até essa semana passada eu postei uma frase que eu repito exaustivamente, né? Que eu falo assim, o típico do agronegócio é que todo ano é atípico. O que significa isso? Todo ano você vai lidar com a sua cultura de um jeito diferente. Porque um ano vai chover demais, porque vai ter laninha, outro ano vai chover menos, que vai ter El Niño, ou vice-versa. Um ano vai ter uma praga nova, outro ano vai ter... Aí vai acontecer uma guerra na Síria, vai acontecer um Lehman Brothers que vai quebrar, né, lá em 2008. Vai ter essa guerra, vai resolver, vai surgir uma nova guerra. Todo dia, todo ano vai acontecer um fato novo. E isso é o típico que vai acontecer.
Então, o que não dá pra gente é só assistir, a gente ser passivo. É o que eu falo, a gente tem que mudar, evoluir da gestão pela esperança para a gestão pela eficiência. Então, a gestão da esperança é ficar acompanhando só o que está acontecendo no mercado e não tomar uma ação, tomar uma postura, uma atitude em cima disso. Gestão pela, né, e ficar só rezando para o mercado ir bem ou ir mal. Então, já existem mecanismos no mercado disponíveis para todo tamanho de produtor. Ah, eu sou um produtor pequeno, sua cooperativa faz essas operações para você. Ah, eu quero começar a operar direto na bolsa. Entre em contato com uma corretora. Ah, eu quero já fazer o contrato antecipado com uma trade. Todas ou a maior parte das tradings fazem contratos antecipados. Ah, vou fazer um barter. Enfim, tem maneiras de se proteger e não só ficar acompanhando o que acontece no mercado. Maravilha. E isso também nos Estados Unidos lá, por exemplo, que teve chuvas em excesso lá. Lá os Estados Unidos têm alguma medida diferente da que assim, a gente tem seguro, a gente tem essas questões de contratos. Os norte-americanos, eles têm alguma vantagem frente aos produtores brasileiros que garantam principalmente essa possível quebra na safra que eles vão ter? Como você, não sei se você tem conhecimento da parte dos Estados Unidos. Sim, sim, a política deles lá, o que é muito forte é a questão do seguro, né? Então, o que é diferente aqui do Brasil, que né, não engrenou ainda do tamanho que é dos Estados Unidos, mas lá você tem o subsídio que o governo faz muito forte. Tanto é que semana passada eu estava acompanhando algumas pessoas que foram fazer a visita, né, a expedição lá no meio oeste americano, e eu vi alguns stories, eu não vou lembrar quem que foi que falou, mas que esteve em contato com alguns produtores para questionar isso, se realmente eles estavam lá pé da vida com o Trump, porque né, que o Trump estava atrapalhando, eles estão com muito estoque, tá, não sei o quê. E um desses depoimentos que eu ouvi foi que, não, muito pelo contrário, o Trump está tendo a coragem de fazer algo que outros governantes não fizeram. Não, gente, não estou aqui para defender Trump e deixar de defender, é só assim, trazer o que... relato. E também pode ser a opinião só de um cara, né? Que um cara relatou dizendo que isso foi feito para defender a supremacia, né, a questão do comércio americano. Então lá eles têm, e até acho que semana passada, quer ver, deixa eu ver se eu anotei aqui, que o secretário lá dos Estados Unidos disse que se for necessário, eles vão fazer mais um repasse, né, para os americanos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Como é que eles falaram? Eu não sei se eu estou lá. enganado, mas assim, acho que eu li alguma coisa sobre isso, da questão dos estoques, né? Dos Estados Unidos, assim, mesmo eles tendo a quebra da safra, esse ano eles estão com os estoques muito altos e eles teriam condição de suprir exportação de maneira muito tranquila, coisa que o Brasil não teria se essa demanda viesse para a exportação brasileira. E eu acho que os contratos já foram fechados e os produtores acabaram vendendo a soja a um preço que não seria o preço que seria o de agora. Eu não sei, eu li alguma coisa sobre isso, mas eu acho meio confuso. Na verdade, só pegar, eu achei a informação aqui, né? Que ele fala que falou no comecinho de agosto, né? Que ó, estamos prestes a assistir uma terceira rodada do Plano de Ajuda Agrícola dos Estados Unidos, né? O governo Trump diz que ajudará os agricultores com mais assistência se for necessário. Então, eu não tenho aqui os números certinhos do quanto que, de fato, que ele está disposto a fazer isso, mas aqui os últimos dados, né, de que o Trump vai atrasar as tarifas de 10% em certos produtos chineses, que depois a China vai impor aí novas tarifas. Então, gente, essa história está longe de acabar, está longe de acabar. E mesmo que acabe amanhã, a gente não tem como prever se esse longe é daqui a um mês, 2 meses, vai virar o ano, vai para as eleições. Até teve outro tweet do Trump aqui, onde ele fala que se o governo chinês está esperando ele sair da presidência, né, caso ele não consiga ser reeleito, que as coisas podem realmente ficar piores. Então, ele realmente tem um tom muito agressivo ali, né? Tanto é que, gente, quer acompanhar? Uma dica que eu dou. Abre uma conta, quem não tem conta no Twitter, abre uma conta no Twitter. Eu abri uma conta no Twitter só para acompanhar Trump. Só acompanhar político, Trump, na verdade. Bolsonaro. Eu acompanho Trump, acompanho aqui no Brasil também. Eu acompanho também. Moro. Eu não tenho nada fora político no meu Twitter, não tem ninguém lá que é só para acompanhar o que eles fazem. Isso é bem interessante. E se não sabe inglês, segue a Rízia Prado lá na Gringo, que ela te ajuda com inglês também. Tem que marcar uma live com a Rízia, ela já falou que a gente vai fazer um vídeo, marcar uma live para falar sobre inglês, mas vai ser bem legal também.
Porque é fundamental para entender isso tudo, gente. Porque assim, esse cara parece que ele fica o dia inteiro no Twitter. Uhum. Então, acompanhar o que ele está falando. E acontece isso, você está aqui com o mercado indo de um jeito, de repente o mercado desmonta na sua cara. Isso, a gente faz isso muito de ler as notícias, né, de ver, mas o que aconteceu? A gente estava mapeando, não tinha nada. Aí agora tem que Tá lidar no também com Twitter, os né? tweets do Trump, que pode Não, mexer é tudo. imediato, é impressionante. Eu não sei mais quanto tempo. Mas é isso. Daqui a pouco, provavelmente, o Bom, eu não Instagram sei vai, se, gente, vai eu cortar a gente falei. já já. Não sei se ficou aí alguma. Eu falei muito, né, gente? Eu realmente, desculpa aí, eu liguei aqui, eu engatei uma primeira, não Não, parei mas mais, era mas isso. Eu assim, tava eu só de realmente ouvinte quis aqui. trazer, trazer uma timeline para facilitar, porque eu sei que isso aqui eu trouxe só uma pincelada de algumas informações. Eu estou preparando uma série de vídeos lá para o canal para dar uma reativada nele, para realmente trazer mais informações, porque eu sei que dá nó na cabeça de muita gente, é muito termo, é muita coisa, gente, que eu recomendo a vocês também. Uma outra frase que eu também ouvi e eu apliquei na minha vida aqui é: a sua vida não é a sua timeline. Então, se você no Instagram só está seguindo, que nem você falou, só estou seguindo postagem de agronomia, de plantação, de não sei o quê, expanda seus horizontes. Acompanhe informações de economia, de política. TV Senado, gente, tem que assistir, porque lá acontece muita coisa, não dá para a gente só esperar as notícias depois. Então, realmente, amplie a sua timeline, comece a acompanhar outras coisas também, porque é importante. E não adianta a gente só saber produzir bem, porteira para dentro, ter os melhores índices de produtividade e tudo mais, se na hora de comercializar não fazer direito, e aí todo o esforço que foi colocado porteira para dentro vai água abaixo. E só vou fazer uma recomendação, a hora que você falou a questão de hora que entra uma indústria chinesa dentro dos Estados Unidos ou uma indústria americana dentro da China e a China começa a impor restrições. Tem uma série, um documentário no Netflix, inclusive foi super elogiado pelo Barack Obama e pela esposa dele, que chama Indústria Americana, que é quando uma indústria chinesa vai para uma cidade onde tinha uma fábrica da GM e ela entra lá para empregar mais de 2.000 pessoas, mas parte do administrativo, do executivo dela é chinês e muitos funcionários são chineses. Aí tem essa briga entre de culturas, né? E vai ver lá como é diferente o chinês e como que é diferente o americano, como que eles veem a gente, como que a gente vê eles. É completamente diferente. Eu achei chocante mesmo a diferença de cultura, principalmente para trabalhar. Eu super recomendo. Chama Indústria Americana, tem no Netflix e vale muito a pena. E, gente, pelo amor de Deus, vai na Legal, AgriSchool, vai no canal. Eu já cansei de ir lá ver os termos, às vezes eu esqueço, não tem, você não trabalha com RED, você não trabalha com essas coisas, você vai acabar esquecendo, eventualmente, o real significado daquilo. Vai lá, revisa, bota o vídeo em 2 vezes lá, você já viu uma vez, às vezes coloca em 2 vezes, bem aceleradinho, revisa o conteúdo, porque assim você vai gravando. Exatamente. E, Daniel, olha, veio essa demanda de uma pessoa que participou aí do seu grupo. Se tiver outras demandas desses assuntos aí que envolva comércio internacional, economia, comercialização, tudo Já mais. tem. Eu já tenho uma. Já tem. Já me perguntaram, eu não consegui falar sobre isso ainda, mas eu queria fazer uma live sobre acordo Mercosul, acordo comercial Mercosul e União Legal. Europeia. Eu acho que esse é Joia. top, para o pessoal entender bem, inclusive as relações políticas, o que isso tudo pode acarretar e o quão importante é esse acordo do Mercosul com a União Europeia, que isso representa para o Brasil em termos de expansão econômica também. E afeta até, inclusive, a questão das queimadas na Amazônia, né? Que tá tudo interligado, interligado. né? Inclusive, qualquer comentário a respeito está interligado. interligado num acordo tão importante como esse. Exatamente. Então a gente tem que realmente ou faz um deep dive, né? Mergulha a fundo para entender, ou então faz o zoom out Exatamente. para enxergar a situação de cima
para você ver que, assim, não fica na superfície, gente. Não fica na superfície. Não compra só a informação pela manchete. E pior de tudo, não repassa só a informação pela manchete. Porque tem muito mais coisas, muito mais político, muito mais interesse econômico do que aquilo que se fala no primeiro discurso ali, né? A gente realmente precisa entender um pouquinho mais o que envolve essa disputa de riquezas do mundo, que é briga de cachorro grande mesmo. E a gente, às vezes, não tem a menor noção do que está Exatamente, acontecendo. exatamente. Pesquise, vai a fundo, cuidado com as fake news, principalmente o WhatsApp. Porque o WhatsApp é um show de horrores. Fechou? Exatamente. Bom, Dani, acho que é Não, isso, maravilha. né? Vamos fechar aqui antes que o Instagram derrube a gente na cara de todo mundo. Queria agradecer a Marina mais uma vez pela disponibilidade de tempo, pela aula que ela deu para a gente. E já deixo aqui o convite aberto para o assunto do Acordo Mercosul, União Europeia, que esse eu acho que também é sensacional e está todo mundo meio boiando, não entendendo muito bem o que está acontecendo. E vai ser bem legal. Combinado. Gente, olha, deu uma falha aqui no YouTube que a internet ficou oscilando aqui, eu não consegui gravar. Então, o que eu vou fazer? Eu já estou preparando uma série de vídeos aqui, daí curtinhos. Vou condensar essas informações em uma série aí de vídeos curtinhos. Então, o que a gente tratou aqui hoje, infelizmente, eu não consegui gravar para disponibilizar no YouTube, mas em breve vou colocar lá no canal, passo a passo dos que a gente falou, coloco até o link dos dados, dos números, A gente vai coloco as cair, a gente vai telinhas ali cair.